Direto da redação. Mas se é para falar em dinheiro, vamos ficar de olho nos milhões que estão saindo pelo ralo. As secretarias municipais de educação nas cidades, elas são hoje o grande foco de organizações criminosas especializadas em desvios de dinheiro, em superfaturamento de contratos, para desviar, para se locupletar, para tomar dinheiro público. Por quê? Essas secretarias, elas são hoje os maiores orçamentos nas esferas municipais. Porque as secretarias de educação, assim como a Secretaria de Saúde, elas passaram a receber muitas verbas já há algum tempo da União. Elas têm verbas que são verbas carimbadas e os governos têm que gastar essas verbas, porque senão tem que devolver, mas geralmente gasta-se, né? E também passaram a receber recursos provenientes dos royalties da camada do pré-sal. Então esses orçamentos, eles estão milionários. E o que mais se inventa para desviar recursos, eles são terceirizações, por exemplo. E o caso mais recente de suspeitas sobre essas licitações, sobre pregões e sobre iniciativas visando gastos desse dinheiro se deu em duas cidades produtoras de petróleo. Piúma, no sul do Espírito Santo, cuja licitação, um edital foi denunciado aqui neste programa para a contratação de uma OS, uma organização social denominada Associação Bom Samaritano, que é sediada em Itapiruna, para consumir dinheiro na ordem de 10 milhões por ano para contratar pessoas para trabalhar nas unidades escolares. E mais recentemente um pregão que está suspenso na cidade de Campos, conforme relatado aqui outro numa reportagem. Também para terceirização de mão de obra. Só que o contrato, pasme, 34 milhões é o valor, é o volume desse contrato. O edital foi suspenso porque choveu denúncias. A Comissão de Licitação suspendeu o certame. E o caso também foi denunciado ao Tribunal de Contas, conforme consta nessa reportagem que você acabou de ver no Portal Viu, portalviu.com.br. Mas você vai conferir agora os detalhes dessas investidas sobre esses orçamentos milionários na reportagem de Fabrício Cabral. Em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, uma licitação de mais de 35 milhões foi suspensa após denúncia encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado. O contrato previa a terceirização em larga escala de serviços dentro da rede municipal de ensino, uma mudança estrutural que atingiria diretamente o funcionamento das escolas. Documentos analisados apontam que o modelo proposto inclui a contratação de mão de obra para funções dentro das unidades escolares, como apoio técnico, organização, vigilância e transporte. O impacto da medida é significativo. A rede municipal conta com cerca de 222 unidades escolares, entre escolas e creches. Na prática, o contrato colocaria profissionais terceirizados em praticamente toda a estrutura da educação pública do município. E um dos pontos que chama atenção é a dimensão do serviço. Só na área de vigilância, a previsão era de cerca de 200 postos, totalizando aproximadamente 400 profissionais, com salários médios em torno de R$ 2.700. Quando somados todos os cargos previstos, o custo global ultrapassa os 35 milhões, valor que levanta questionamentos sobre planejamento, economicidade e controle. Quando contratos desse porte envolvem funções dentro das escolas, o debate vai além da gestão administrativa. Especialistas apontam que há risco de transferência de responsabilidades que são do poder público, o que pode gerar questionamentos legais e impactos diretos na qualidade do ensino. A denúncia encaminhada ao Tribunal de Contas aponta possíveis falhas no edital e questiona a legalidade do modelo adotado. Agora, o órgão pode determinar auditoria, exigir ajustes ou até anular definitivamente o processo, dependendo das irregularidades identificadas. Já no Espírito Santo, o cenário também levanta suspeitas. Em Piúma, uma licitação para a gestão de educação especial prevê um contrato de 890 mil por mês, o equivalente a mais de 10 milhões por ano. O processo virou alvo de denúncias no Ministério Público após a identificação de pontos considerados críticos. Participação de apenas uma instituição na disputa, questionamentos sobre a capacidade técnica da vencedora, inconsistências na documentação apresentada e o uso de contratos anteriores sem relação direta com o objeto da licitação.
A ausência de concorrência efetiva é um dos principais sinais de alerta em processos licitatórios. Especialistas explicam que a competitividade é fundamental para garantir preços justos e evitar direcionamentos. No caso de Piúma, o contrato envolve a gestão da educação especial, área considerada altamente sensível, que exige profissionais qualificados e atendimento especializado. Falhas na contratação podem comprometer diretamente o atendimento a alunos com deficiência e necessidades específicas. Apesar de ocorrerem em estados diferentes, os dois casos apresentam pontos em comum: contratos de alto valor, questionamentos sobre a legalidade da terceirização, suspeitas envolvendo critérios técnicos e atuação de órgãos de controle. A ampliação da terceirização na educação pública tem sido adotada por diversas administrações municipais como alternativa para reduzir custos e acelerar contratações. Mas os especialistas alertam que, sem fiscalização rigorosa, esse modelo pode resultar em perda de qualidade, fragilidade na gestão e aumento do risco de irregularidades. Tanto o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro quanto o Ministério Público do Espírito Santo seguem analisando os casos. As investigações podem resultar em suspensão definitiva dos contratos, aplicação de sanções e até responsabilização dos gestores públicos envolvidos. As prefeituras citadas ainda podem se manifestar. Os casos reforçam um ponto central: a necessidade de transparência e controle rigoroso no uso de recursos públicos, especialmente em áreas essenciais como a educação. O Fabrício Cabral por aqui. Olá, Fabrício. Olá, Roberto. Olá a todos que estão conosco aí. Bem-vindos ao direto da redação do Portal Viu Digital. É quem não gosta de fala bom dia, porque as pessoas assistem, noite não de sabe se é de madrugada. manhã, se é de tarde, de noite. Então quando ele fica, olá, bem-vindos, enfim, fique à vontade. O importante é vocês estarem aqui com a gente. Ô Fabrício, que treta as secretarias de Roberto, educação será que estão as pessoas não têm vivenciando? noção? Porque essas muito valor licitações, elas são publicadas nos diários oficiais das respectivas São. prefeituras. São. E isso causa um certo espanto para algumas pessoas. E, por exemplo, a disputa por uma licitação tem que ter outras pessoas também para chegar no valor ideal. Você concorda comigo? É o que Uma competitividade. Competitividade. Está previsto em lei. E ampla publicidade. Né? E será que eles não têm Ampla noção publicidade. dessa gravidade, desse absurdo que acontece? As pessoas não temem, há um destemor muito grande. As pessoas estão fazendo conta. O que as pessoas estão fazendo? Essas organizações criminosas, os agentes políticos, qual é a conta que eles estão fazendo? Eles entram para roubar, eles entram para fazer ali, engordar esses contratos, tirar milhões. Então, eles amealham 250 milhões, digamos, ao longo de um mandato, de 2 gestões. Ao amealhar isso, eles analisam o seguinte: vou separar 10 para gastar com advogado. Então, destemor, ninguém liga para controle, vou separar tanto para compor com órgão de controle externo, porque em muitos casos isso acontece porque os órgãos de controle externo propositalmente cochilam. Então é um sistema de corrupção que envolve não apenas o agente que licita, não apenas o agente que promove, que chancela, que ordena a despesa, mas entre também os que deveriam fiscalizar os agentes que ordenam a despesa. Isso é público e notório. Veja você que na cidade, vou chamar a atenção para Piúma, essa organização social Bom Samaritano, porque lá foi um edital publicado, uma chamada pública para organizações sociais. A única que se credenciou foi a organização social Bom Samaritano. Chamou muita atenção isso. Chamou muita atenção. Essa organização social é de Itapiruna. Ela estava, nunca assim, não fazia trabalho, nada, estava lá. É uma salinha que tem um prédio em Itapiruna. A presidente é uma senhora que não tem a menor noção do que é aquilo. Ela trabalha como atendente num posto de saúde em Cardoso Moreira, segundo nós apuramos. E o contrato foi formalizado em Piúma. Mas essa associação, para ela se credenciar para participar desse certame, ela não tinha os requisitos necessários. Porque o CNAE dela, o CNAE é um documento que diz para qual atividade uma organização social, uma pessoa jurídica, uma empresa está habilitada a atuar. Não previa o tipo de serviço que estava no edital. Como o CNAE não tinha, ela foi para Tírio Viváqua, conseguiu com uma outra organização social
um atestado de que prestou serviço a essa organização social. E a atividade dessa organização social é trabalhar com questão de emagrecimento, com questão de estética. Mas ela ganhou para cuidar de criança especial, para trabalhar com criança especial na educação. Exatamente. Quando isso é denunciado por 6 vereadores encaminhado ao Ministério Público, o prefeito de Piúma, que é o senhor Paulo Cola, ele publica depois um decreto reconhecendo, veja bem, não foi a Câmara que aprovou, não. O prefeito, por decreto, concedeu o título de utilidade pública à organização social que tinha ganhado o certame. O secretário de Educação anteriormente, no primeiro momento, ele faz um parecer dizendo que ela não estava habilitada para exercer aquele contrato. Nós estamos falando de um contrato de 10 milhões por ano. De 10 milhões por ano. Não é 10 mil não, gente. 10 milhões por ano. Então você veja aí, assim, como as pessoas elas são destemidas. Como essas pessoas são destemidas, elas fazem conta. Agora, no estado do Rio de Janeiro, que foi a cidade de Campos, o mais recente, que é um contrato mais volumoso de 34 milhões, também para terceirização de obras, de mão de obra. Mão de obra. Massiva. Vigilante nas escolas. Transportes. Essa cidade, ela se notabilizou nas eleições municipais pelo alto volume de RPAs em eleições, porque é mão de obra vulnerável, né? Sim. Não tem vínculo empregatício. Como cabos eleitorais, as pessoas só recebiam o dinheiro para trabalhar. E se não fossem... Exatamente. Não trabalhava, só recebia o dinheiro. Alguns trabalhavam, outros não. Aqui já teve um precedente, ainda lá no governo Rosinha, lá atrás, uma vez um taxista encontrou comigo, eu andava de táxi, viajando, ele, olha, eu tô aqui trabalhando aqui, mas eu também recebo como motorista de ambulância. Mas como é que você recebe como motorista de ambulância? Não, mas eu não trabalho, só recebo como motorista de ambulância. Tô doido pra largar, tô com medo da merda. Ele recebia, era uma empresa terceirizada, e, se não me engano, ou era GAP o nome da empresa. A GAP depois entrou a Prime, mas era a mesma farra. Recebia e não trabalhava. Então terceirização é para isso, é dinheiro, e a terceirização é o melhor modelo para pagar propina. E a Secretaria de Educação hoje na cidade de Campos tem um fato ali que é notório, todo mundo sabe. Ela está de porteira fechada hoje sob a regência, essa é a informação do ex-prefeito da cidade, o Vladimir Garotinho. Então isso tudo aí demonstra o quanto esse volume de dinheiro em parte como educação, eles estão sujeitos hoje a uma série de denúncias, a uma série de atropelos e operações de Polícia Federal. Porque são verbas carimbadas. E valores altos. Do governo federal, são valores altos. O fato de ser verba federal já suscita isso. Então isso tudo hoje está sob foco. E no caso de Campos, essa licitação ela foi suspensa porque havia uma série de ilegalidades e nem e-mail para pedir informações sobre o edital ou para tentar pedir ali a anulação ou a suspensão do certame havia. Não tinha divulgação, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Choveu. E tudo secreto. E tem muitas denúncias. São denúncias que estão hoje encaminhadas ao Ministério Público, que estão hoje encaminhadas ao Tribunal de Contas, que estão hoje encaminhadas à Câmara de Vereadores, pedindo a convocação da secretária. Me parece que já tem um pedido na Câmara de Vereadores. Existe esse pedido. Para convocação da secretária de Educação para explicar Precisa de esclarecimentos, né, Roberto? Precisa. E tem ainda um outro detalhe, o Fabrício, que ainda nesse episódio envolvendo a cidade de Campos, é que as denúncias, elas hoje não estão sendo direcionadas apenas ao Ministério Público Estadual e a Tribunal de Contas. As pessoas, elas aprenderam o seguinte: a inércia, em alguns casos, em relação à Prefeitura de Campos, em alguns órgãos de controle externo, levou essas pessoas a identificar outros órgãos de controle externo. Eles estão encaminhando para a Controladoria Geral da União quando se trata de verba federal. Eles estão encaminhando ao Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União, a Polícia Federal em Brasília, todos os órgãos, a todos os órgãos de controle externo. Então, são casos que precisam realmente de lupa, né? Assim, olhar bem de perto, né? Exatamente. E engraçado que eu já tinha lido essas reportagens, tanto no Giro Capixaba, quanto no portal Viu Digital, mas como eu comecei a fazer essa matéria, me aprofundei na situação, a gente fica assustado.
porque é inadmissível essas situações acontecerem dessa forma. E não é possível que também eles, na hora de licitarem, não viram os danos que foram causados, as situações, os detalhes ali que pegam, que dão uma visão maior. Uma visão macro, né, de todo esse processo, do volume de dinheiro, porque trata-se assim, 34 milhões como se fosse 34 reais. É muito dinheiro, gente. Mas você vê aí as pessoas, aí você vai ver as Desperta. pessoas. Você veja você, compare o que faziam gestores da cidade de Campos há 10 anos passados, como eles viviam, que eram vidas de pobretões, e veja como vive hoje, a vida nababesca com que vivem essas pessoas hoje. Exatamente. É um prêmio de loteria que o eleitor entrega pro Tostão. Se compra voto em Campos dos Goytacazes por merreca por mês. Por caneca. Por caneca, por dinheiro, mas você está dando ali um prêmio de loteria. Você está dando a chave da porta da esperança para essas figuras. Elas vão viver como reis, nababescamente, e vai sacanear você. Todos querem. Vai sacanear você adoidado. Vai te falar aqui, otário, você me deu, tá comigo aqui, agora eu tô aqui, ó. Por isso que as denúncias acontecem, porque são publicadas no diários oficiais. Caraca. É bom a gente ficar atento nos diários oficiais, que a gente vai acompanhando todas essas informações. Trata-se de uma prestação pública, um portal de transparência, para a população tomar ciência do que está acontecendo no seu município. E aqui você sempre vai encontrar muita transparência e também detalhes sobre esses contratos, sobre esses procedimentos, que você não vai encontrar na mídia tradicional, até por falta de tempo, como é o formato de programa na mídia tradicional, na mídia comercial. Geralmente os telejornais têm pouco tempo para abordar esses temas. Eu já achei a matéria grande, mas é como eu tem falei que ter com profundidade, você, detalhada. Tem que ter detalhe, tem que ter profundidade para que as pessoas entendam, porque isso daqui tá disponível aqui no YouTube, nas redes sociais. E não ficou satisfeito com a reportagem? Tem ainda no portal Viu Digital e no Giro Capixaba também. 2 por aí, ó. Tá no vídeo que você está acompanhando. Ali você desdobra todas as informações mais precisas. E você comente essa reportagem aqui no Recorte, vai aí no comentário aí, se estiver no Instagram, não importa, no YouTube ou também no TikTok, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua curtida e compartilhe com mais gente para que outras pessoas também possam entender isso tudo. Dado o recado. Tá dado o recado aí.